Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe. Doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Convidamos agora a nossa irmã Renata para nos trazer a mensagem da noite e agradecemos a ela pela colaboração. Obrigado, Renata. Eu vou acertar aqui para você, tá? Boa noite, pessoal. Que alegria poder estar aqui. Eu acho que já deve estar fazendo uns 3 anos que eu não falo aqui nesse lugar, né, que é o meu berço, né? Foi onde eu nasci dentro do Espiritismo, né? Então é uma alegria muito grande poder estar aqui reencontrando amigos, conversando com vocês a respeito do Evangelho de Jesus. Ouvindo essa canção inicial, eu comecei a voltar lá naquele tempo de Jesus, onde ele foi crucificado, e Maria, sua mãe, naquele momento, esse espírito não compreendia a envergadura do compromisso que ela tinha com esse filho e ele para com a humanidade. E foi na cruz,
vendo o seu filho sofrer injustiças, sendo ofendido, que ela ali começa a perceber coisas que antes ela não percebia, através de uma dor, de uma separação, e principalmente quando, com aquele olhar muito sereno, Jesus, que via ao pé da cruz somente Maria, Maria de Magdala e João, e ele fala ali de um amor incondicional. Já que a gente falou tanto de amor nessa abertura, eu comecei a ir para esse tempo de Jesus. E ali Jesus então diz a Maria que ali João passaria a ser o seu filho e para ele, Maria seria então a sua mãe. E os dois, pós a morte de Jesus, seguem construindo aquela casa no caminho, aonde por ali passavam-se todos esses peregrinos com dor, com sofrimento, e foi naquele momento de trabalho, de servir a uma verdade que ela começava a despertar após o desencarne desse seu filho crucificado. Isso tudo a gente encontra lá no último capítulo do livro Boa Nova, e a partir dali, então, essa nossa irmã desperta para essas verdades que Jesus trouxe e que ela, mesmo convivendo com ele, ainda no momento da convivência, não tinha, talvez, maturidade ou não estava preparada para esse despertar. Então, a gente vem trazer hoje esse momento de despertar, o despertar de cada um de nós perante as verdades que o Evangelho nos traz. Quando a gente é convidado a falar, o maior desafio do palestrante, pelo menos o meu, é assim, que temática que a gente leva? Né? A gente pode falar sobre tanta coisa, às vezes é dado uma temática e ali você busca um norte, uma reflexão. Mas quando não é, a gente fica pensando o que dizer. E nós estamos no mês onde nós iniciamos o mês com o aniversário de Allan Kardec. Essa semana, todos nós comemoramos aí Maria, a Mãe Santíssima, que continua cobrindo com seu manto de amor todos nós que buscamos no momento de dor ou no momento de alegria estar sobre o seu acolhimento de luz e de amor. E amanhã é uma data muito especial, porque para mim, a profissão de professor é a melhor, sem dúvida nenhuma, porque depois dos pais, os educadores são os primeiros mestres ali que acolhem todas as crianças. Então, nós estamos no mês de muita vibração, à luz da educação. E aí, eu fiquei pensando que dentro da doutrina espírita, para mim também, o Evangelho segundo o Espiritismo é o meu livro, meu companheiro. Para quem esteve comigo aí durante esse momento de pandemia, por exemplo, eu incansavelmente, podia estar isolado. Eu falo, pode ter tirado tudo de mim, mas graças à tecnologia, eu me conectei com muitos irmãos através do Evangelho online, através das conversas sobre o Evangelho, nos animando para que nos sustentasse, nesse momento aí que todos nós passamos. E quando a gente pega, então, essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa que ela vem, como todas as outras obras, do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, segundo aqui a introdução, a explicação, na verdade, dessa obra, a gente encontra aqui Kardec colocando que o Livro dos Espíritos é apresentado para a gente por Kardec como uma filosofia espírita. Ao passo que, a partir dele, o Evangelho vem trazer o aspecto religioso e o Livro dos Médiuns, o aspecto científico da doutrina. E eu gostaria de convidar os irmãos a gente iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se todos que estão aqui agora me ouvindo conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu quero fazer essa apresentação para esses que não conhecem. E para aqueles que conhecem, acho que vale a pena revisitar, porque a gente sempre aprende alguma coisa, porque o nosso modo de olhar para a mesma situação sempre é diferente. Então, alguma coisa a gente vai destacar daqui do nosso diálogo. E, nesse início do livro, a gente encontra assim, livro, isso feito, tradução de Herculano, e até relato dele, na verdade. Livro de cabeceira,
livro de leitura obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias. Deve ser encarado também como um livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada no prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o primeiro capítulo deste livro constitui verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos. Formam uma peça de um grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Quando nós já abrimos, né, o livro e já buscamos essa compreensão mais profunda de um livro, de uma leitura diária, de uma leitura profunda, não simplesmente ler superficialmente, mas buscando compreender cada palavra, cada contexto, cada ensino. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem para nos atender uma necessidade. Ele tem uma missão, e a missão dele é cumprir, oferecer para que o despertar da nossa consciência de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a importância do outro, o que é vida, o que é morte. E aí, este livro vem então para selar essas relações. Eu para comigo mesmo, para com todas as outras vidas por mim já vivida e pelas que virão. Para com o outro, porque ninguém vive sozinho. Tudo na natureza está sempre em parcerias, né? Um dependendo do trabalho do outro. E assim conosco também. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem tratar da importância da ética nessa relação, do conteúdo moral, para que nós, a partir desta compreensão, por isso que o estudo tem que ser profundo, a partir desse olhar, a partir dessa compreensão, eu começo então a me relacionar diferente comigo, com o outro e com a vida. Então o Evangelho vem nos fazer esse convite. E como Herculano Pires coloca assim, o prefácio, a introdução e o primeiro capítulo deve ser entendido por todos nós de forma profunda, porque ele vai ser a base para que os outros capítulos sejam sustentados por ele. Se a gente pensar num prédio, numa casa, toda construção, toda boa construção precisa de uma base. Sem a base, pode ser que eu me engane na interpretação, na compreensão do que verdadeiramente é a doutrina espírita. Uma coisa é eu ouvir falar, por isso eu até convido vocês depois, final de semana está aí, eu sei que a gente descansa, mas uma leitura boa como essa é importante. Leiam esses capítulos, porque uma coisa é o que a Renata diz, é a minha leitura com o meu olhar, que pode ser míope, pode ser estrábico, pode ter dificuldades, não é? Pode ter erro de discernimento. Então, eu trago já com o meu critério de interpretação. Agora, cada um de nós aqui se comprometendo com a leitura profunda é o que vai fazer a diferença. Porque, ao ler, eu vou estar lendo da fonte, das mãos de Kardec. Mesmo que pareça aparentemente ser uma leitura difícil, que eu me esforce para compreender. Eu digo isso porque foi preciso muitos anos para eu me familiarizar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi na primeira leitura, não foi no primeiro ano de contato, foram muitas leituras, sucessivas leituras, e posso garantir para vocês que depois desses anos todos, se bobear tem coisa que eu ainda não li. Porque leva vidas e vidas. E aí eu quero ler para vocês, porque eu tenho pouquíssimo tempo para falar hoje. Eu quero ler para vocês o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, porque para mim é uma poesia. E tudo que começa com poesia só pode dar certo.
Porque poesia, a arte, são as belezas divinas sendo expressado e manifestado entre nós, que ainda somos tão materialistas, tão egoístas, tão hedonistas, tão imediatistas. Então, quando a gente vê algo tão sublime, a arte toca o nosso coração e amolece as fibras da nossa alma, fazendo a gente refletir, fazendo a gente repensar. E o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibram de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É ou não é uma poesia? É um convite, tome a sua lira, cante. Quando a gente une as nossas vozes, quando a gente une os nossos corações, o concerto, a harmonia que a gente vibra, só pode dar bom resultado. Né? E é disso que o Evangelho vem nos convidar, a construir o novo homem. É chegado um novo tempo, uma nova era, onde, despertada a nossa inteligência, despertada a nossa capacidade de fazer escolhas e de decidir, porque já adquirimos vivências e experiências, é chegado o momento agora, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, do despertar do sentimento. É preciso que cada um de nós agora tenha coragem e busque se esforçar na construção do bem. Por isso que o Evangelho vem e resgata os ensinos de Jesus. Ensinos esses que a gente acabou de ler, que estavam tomando um rumo diferente daquele propósito a qual Jesus teve quando esteve entre nós. E o Espiritismo resgata e coloca Jesus no lugar certo em nossas vidas. Vem nos dizer assim: siga este modelo. Jesus mesmo, quando ele esteve entre nós, lá no capítulo 6, a gente encontra: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos acolherei. Vou vos consolar. Oriento cada um de vocês. Porque quando cada um de nós, perante as adversidades da vida, que sabemos, temos consciência de que são naturais, porque faz parte de um processo, quando nós desanimamos ou reclamamos, o nosso fardo, a nossa dificuldade pesa sobre os nossos ombros. E pesando sobre os nossos ombros, simbolizando aí o nosso corpo físico, a gente cede, a nossa alma fica frouxa, o nosso discernimento fica confuso, e aí a gente se deixa levar pelas velhas tendências e tentações de coisas já vividas no pretérito. E precisamos então ter força para não cair nesses erros, nesses prazeres todos mórbidos do passado que nos arrastaram e que hoje sofremos as consequências dessas escolhas equivocadas. Escolhas porque talvez estávamos iludidos na ignorância e deixamos levar. Mas hoje, meus irmãos, a gente tem o conhecimento nas nossas mãos. E com ele não podemos negar a ignorância,
Podemos errar, podemos fazer escolhas equivocadas, faz parte ainda, mas que possamos ter a coragem de refletir sobre esses erros. E aí, lembra que eles orientam para a gente estudar o primeiro capítulo? Eu vou encerrar, quer dizer, não já, mas vou encerrando a nossa conversa, quando eu trago aqui o finalzinho do capítulo 1. Porque o capítulo 1, o Evangelho vem nos dizer assim: eu não vim destruir a lei. Assim como Jesus já havia dito essa frase, Kardec também nos coloca dessa forma. Eu não vim destruir. Eu não vim aqui fazer nada ao contrário. Nós só viemos dar condições para que nós pudéssemos vivenciar essas leis. Tivéssemos condições de construir o bem. E esse é o primeiro capítulo. No finalzinho do capítulo, tem uma mensagem de Erasto, um discípulo de São Paulo, que ele vai falar de Santo Agostinho. E eu vou pedir licença para vocês para ler esse trechinho do Evangelho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte e a razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Olha que a gente falou da base, né? Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Olha que interessante. Erasto, que é discípulo de Paulo, a gente conhece a história de Paulo pela estrada de Damasco, né, quando Saulo, ali, perdido na sua vaidade, cai aos pés de Jesus, né, e a gente conhece essa transformação, e a gente até costuma dizer assim, que cada um de nós terá um dia a sua estrada de Damasco. Terá um dia em que nós vamos nos ver de frente a frente com o Mestre e vamos perguntar para Ele: o que queres de mim? Se é que a gente já não perguntou, né? Ao Mestre, o que Ele espera de cada um de nós. Porque conhecer o Evangelho de Jesus nos permite esse diálogo com o Mestre. Porque a gente sente uma vontade íntima de servi-lo. E nesse serviço, como um bom servidor, a gente pergunta: o que eu devo fazer? É nesse sentido. E aí, ao servir o Mestre, construindo os bens dentro dos nossos corações, todas essas virtudes que o Evangelho nos traz, diz Emmanuel que nós vamos saindo da condição de aprendizes do Evangelho para irmos na condição de obreiros atentos. Olha, a gente pode evoluir ali servindo ao Cristo, né? E por que falar de Santo Agostinho? Eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava fazendo essa leitura e o estudo para esta noite. Se esse primeiro capítulo ele é tão importante, ele é a base, ele já serve de uma porta de entrada para todos nós quando a gente se identifica com Paulo, com Santo Agostinho, com todos esses irmãos que passaram por aquilo que nós estamos passando hoje. Eles também tiveram aflições, alguns deles, e Santo Agostinho é um, se a gente for procurar a biografia dele, ele se arrastou pelas tentações. Está colocado aqui que ele vivia envolvido com os prazeres enervantes e fugidios. Ele fugia da responsabilidade, embora conhecia, porque já era ali um bom cristão. Era o pai da igreja. E ao despertar, depois dessa última jornada entre nós, em espírito, ele encontra a verdade. E ao encontrar a verdade, ele assume o papel de divulgar essa verdade entre nós. Então, eu fiquei pensando que se esse trecho está logo no primeiro capítulo, vindo
E aí depois ele fala aqui, né, que ele encontrou neste momento a sua estrada de Damasco. E se essa lição vem para a gente logo no primeiro capítulo, é um convite para a gente refletir. Nós vamos estar diante de uma obra transformadora. Numa obra que é um roteiro terapêutico, que é capaz de curar toda e qualquer dor. Seja ela física, emocional, espiritual. E por ser desafiador, ele precisava, e aí é suposição minha, Kardec precisava, como um bom pedagogo, que tem metodologia, que estuda a metodologia, que estuda a didática de ensino, ele precisava nos chamar a atenção, desde o primeiro capítulo, que se nós vamos encontrar algo que vai nos desafiar, que nos preparemos. Então, no primeiro capítulo, já é o momento de nós refletirmos qual é a nossa atual condição hoje. O que nos aflige? O que tem nos preocupado? O que a gente precisa modificar? A minha dor, ela tem acontecido mais no meu corpo físico ou no meu corpo emocional? Ou hoje, o que eu preciso cuidar é da minha mente? Porque aí a gente vai identificar, assim como todos os grandes missionários, que hoje a gente reconhece como missionários, mas que ontem eles tiveram as mesmas dúvidas, as mesmas condições que nós vivemos nos dias de hoje. Tiveram angústia, tiveram medo, caíram na tentação, escolheram mal. Foi preciso viver esse processo, porque neste processo de vivenciar, de experimentar, o nosso espírito vai aprendendo, vai despertando potencialidades que estão latentes, dormindo, aguardando como aquela sementinha o seu potencial vir a ser. A semente de um pé de mostarda é muito pequenininha, mas ali dentro ela guarda todo o potencial desse ser. Assim como na nossa alma, temos guardada todas essas virtudes que a gente acredita que a gente não vai dar conta, claro, porque a gente olha na perspectiva de que a gente tem que fazer isso tudo nesta encarnação, aí fica impossível mesmo. Agora, na perspectiva de que nós somos seres que vamos reencarnar por sucessivas vezes, isso nos acalma, porque a gente olha e diz assim, bom, hoje que eu digo nessa atual reencarnação, eu sinto e percebo, intuo muitas vezes pelo silêncio que eu proponho diariamente, porque Santo Agostinho também propõe para a gente, diariamente reflita sobre o seu dia. E nessa reflexão, a sua alma superior vai dizer para a sua alma inferior que está encarnada, ela vai dizer assim, cuide disso na sua vida. E a gente vai, através de processos de meditação, reconhecer qual é a nossa necessidade nesta atual reencarnação. E isso nos alivia, porque eu olho para o Evangelho e falo assim, eu tenho muita coisa para desenvolver, mas nessa atual reencarnação, vamos falar da paciência, porque ela é a que mais ganha nas enquetes, né? Eu preciso desenvolver a paciência. E está tudo certo, porque eu reconheço. Desafio esses exercícios, não são? Mas o Evangelho vem nos convidar a fazer esse exercício. A conhecer e compreender a doutrina. Para compreender que somos espíritos numa experiência tão breve, tão passageira. E às vezes a gente se entrega de bobeira às coisas tão efêmeras. E aí a gente come bem, bebe bem, ri demais e não se compromete em cuidar do nosso espírito. Porque quando fecharmos os olhos e deixarmos esse corpo, essa personalidade que hoje vivenciamos, o que vamos levar para a vida espiritual são as experiências
que nós gravamos no nosso espírito. E podemos, apesar de termos conhecimento da doutrina, chegar do lado de lá tão miseráveis, tão desorientados, tão perdidos, que eu fico pensando assim, não vale a pena. Não vale a pena quando a gente conhece, sabe o que é certo, fazer errado. Porque a nossa consciência nos culpa mais, a nossa consciência nos julga mais, a nossa consciência manifesta dor, gera doença, gera desequilíbrio, sintomas e mal-estar. Então, se eu conheço, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, que eu abrace essa verdade como um roteiro e uma possibilidade de transformar tudo aquilo que consciente ou inconscientemente, porque às vezes a gente sabe, mas a gente não assume muito, a gente veio fazer aqui para melhorar. Que a mensagem do Evangelho possa ser se a gente pudesse comparar, eu gostaria de trazer uma frase muito forte e muito curta de Eurípides Barçanufo, quando ele diz assim: poderoso é o sol da verdade. Porque o sol, meus irmãos, o sol, ele é um astro-rei. Ele nos ilumina, ele nos aquece. Ele vive em plena parceria com a lua. Enquanto ele nos aquece, a lua nos refresca. Enquanto ele ilumina, a lua nos provoca olhar para as nossas sombras, para as nossas escuridão, para tudo aquilo que não está claro. E o sol nasce toda manhã, após as noites escuras, longas, de medo, de tormento, de sombra, vem o sol. E assim é a verdade. Quando ela vem depois das trevas e da ignorância, ela vem para nos libertar. Ela vem para nos aquecer. Ela vem para nos transformar. Poderoso é esse sol. Poderoso é esta verdade que nos ilumina e nos salva, nos libertando de toda e qualquer dor. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho de vocês, Domingos, pela sua abertura em me convidar, e a todos um grande abraço e até uma próxima oportunidade, que dessa vez será em breve, porque na verdade eu estava marcado para o dia 30, e acho que teve um probleminha aí na agenda de hoje, então eu virei ainda esse mês de novo no domingo da eleição. Olha que presente, hein? Mas é isso, meus irmãos, muito obrigada, e foi uma alegria imensa poder revê-los.